Oi, meu nome é Bruna, sou estudante de medicina e hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho como é que foi meus primeiros dias no internato de medicina. Se você gosta desse assunto, fica aqui no vídeo. Então, para quem já assistiu os outros vídeos, eu comecei o meu internato de medicina no optativo, que eu fiz em oncologia em Pelotas. Se você ainda não viu o vídeo, eu vou deixar ele na descrição para você lá dar uma olhadinha. Depois eu voltei para Uruguaiana para fazer a primeira parte realmente dentro da faculdade, né? Não da faculdade, mas a parte que eu faria em Uruguaiana. E o meu estágio a gente começou com enfermaria, UPA e pronto-socorro. Então eu vou falar para vocês como é que funcionava na enfermaria, no PS e na UPA e falar o que eu gostei, o que eu não gostei, se eu achei legal da área. Começando com a enfermaria, na enfermaria o que a gente fazia? A gente acompanhava um médico com os pacientes internados dele. A gente ia para o andar do hospital, era de clínica médica. O médico clínico pegava as internações e a gente atendia os pacientes internados no nome dele. Quando eu estava passando no estágio com a minha dupla, tinha poucos pacientes, mas podia variar de 0 até 12. A gente teve um pouco de azar e acabou pegando 2 pacientes quando a gente passou no estágio com ele, sendo que teve outras pessoas que chegou a ter 12 pacientes. E nesse estágio, como é que funcionava? O médico avisava: vou encontrar vocês 9 horas, vamos supor. Então a gente tinha que chegar com antecedência, ver todos os pacientes, evoluir eles, fazer a prescrição, fazer exame físico e anamnese, para depois passar o caso para o doutor. Para quem não sabe, a anamnese é a conversa, exame físico, né? A gente vai examinar o paciente. E também a prescrição é o que a gente coloca que o paciente vai usar todos os dias. Vamos supor assim, se o paciente tiver dor, de pirona. Se o paciente precisa de antibiótico, a gente coloca, tem que tomar antibiótico de 8 em 8 horas. Isso é a prescrição do paciente. Isso fica com o médico e com os enfermeiros, técnicos de enfermagem, para medicar o paciente. E a gente também evoluiu o paciente. A gente tinha uma ficha, né, um papel que a gente escrevia todos os dias a evolução do paciente. Primeiro dia de internação, uma história clínica normal, falando lá, bem completa, um exame físico completo para ver quais são os problemas do paciente, o que ele tinha na hora que ele entrou no hospital, e depois só fazendo um SOAP, né, que é o subjetivo, objetivo, avaliação e conduta, todos os dias para ver o que a gente ia fazer, como é que tava o paciente, se estava melhorando, se estava piorando, e até o momento da alta. A gente também aprendeu a fazer notas de alta, né, que a gente escreve todos os principais pontos que precisam estar numa nota de alta, e a gente fazia tudo e o médico revisava. Aí, nesse momento, eu vi que a gente começou a brincar de médico. Eu gostei bastante desse estágio, eu acho que faltou um pouco de paciente, assim, e também foi pouco tempo, a gente ficou só 2 semanas com esse médico, né, no andar, então não dá pra pegar muita coisa ficando tão pouco tempo. Antigamente os colegas ficavam um mês, mas com a pandemia, com redução dos horários, a gente teve que diminuir algumas coisas pra gente conseguir se formar um pouco antes. Depois eu fui para estágio no pronto-socorro, na área amarela do pronto-socorro. Para quem não sabe, porque eu também não sabia, é dividido em área vermelha e área amarela, pelo menos o pronto-socorro aqui da cidade. Na área amarela a gente pega casos mais simples, casos de fichas azuis até as amarelas. Para quem não sabe, eu acho que é Manchester, se eu não me engano, que classifica os pacientes em prioridades de atendimento. Tem azul, verde, amarelo e vermelho. A gente atende do azul ao amarelo. E aí na área vermelha é só o vermelho, só emergência mesmo. E aí a gente fez o estágio na área amarela. Então a gente pegava muita queixa bem simples, assim, paciente com dor de barriga, com gripe, às vezes pegava um paciente que estava descompensado, com um problema cardíaco que tá maltratado, um pico de pressão alta, que tava se sentindo mal, a gente pegava bastante crise de ansiedade. Uma coisa que no pronto-socorro funcionava assim, a gente fazia turnos, né? Eram plantões de 8 horas. Aí tinha semanas que a gente ia de manhã e semanas que a gente ia à tarde. E o que eu não gostava muito desse estágio é que a gente tinha uma sala e a gente dividia com um colega, então a gente ia ficar intercalando entre um e outro, tipo, atende eu, atende tu. E aí a gente assistia a consulta um do outro, e às vezes a gente dava pitaco numa coisa do outro, e aí eu acabei brigando 1 milhão de vezes com a minha dupla, mas no final deu certo, gente. A gente sobreviveu ao estágio.
Aí depois a gente foi pra UPA. E a UPA chega tudo. Chega emergência, chega tudo que tu imaginar pode chegar na UPA. E lá tinha muita demanda, muita gente, assim, da gente ficar o dia inteiro, assim, ó, sério, 10 minutos, acho que a gente... Era uma consulta de 10 minutos, porque era muita gente. Só que também é uma consulta rápida, vai lá, medica, manda pra casa. É o que a gente faz na UPA normalmente. É alguma coisa aguda, podemos resolver, tentamos resolver e mandamos pra casa, ou interna, se precisar, esse tipo de coisa. Se não, a gente não pode resolver, a gente encaminha para outro centro de saúde. Aí na UPA já tinha mais salas pra gente se dividir e atender separados. Aí já tinha, isso evitava muitas brigas. No estágio da UPA foi que eu fiz as minhas primeiras suturas como interna. Eu já tinha feito 2 suturas na vida, que era um dedo e uma na cabeça de uma mulher. E aí cheguei lá e fiz 3 suturas. Eu fiz na cabeça de um homem que tinha quebrado um vidro na cabeça dele. Fiz num senhorzinho que ele tinha caído no banheiro, ele tinha cortado aqui assim. E também fiz na testa de uma senhorinha que ela também tinha caído, só que ela tinha caído da cama. E no momento eu tô passando no postinho de saúde. E eu acho muito legal. Eu já tinha vontade de trabalhar no posto de saúde. Eu tinha vontade de fazer medicina da família, né? Não tenho certeza ainda se vou querer fazer medicina da família, já cogitei também fazer mais médicos. Mas também não é uma coisa que eu vou ficar pensando, porque senão eu vou enlouquecer. Que a gente pode fazer um tratamento continuado, né? A gente trata o paciente, amanhã ele volta, ou a gente pede pra ele voltar semana que vem, pede exames, pede pra ele trazer os exames. É uma coisa contínua. Eu vou ver o paciente de novo, vou ver se ele melhorou, se ele piorou. Eu vou acompanhar todo o caso dele, sabe? A gente tem no sistema toda a evolução, a gente conhece a família, a gente conhece o contexto de vida que ele vive. É uma área que eu gosto bastante, então eu tô achando muito bom. Vou lá, eu posso demorar meia hora atendendo o paciente, a gente não tem pressa no atendimento, a gente pode solicitar, a gente pode encaminhar para especialista, a gente pode fazer um cuidado multidisciplinar. É muito legal, assim, eu gosto bastante dessa área da atenção básica, que eu tenho um amorzinho pelo SUS. Depois disso, a gente tem uma prova final, a gente tem a entrega de um relatório, uma prova final teórica. Nós temos o OSCE, que são casos clínicos. Os alunos, nossos colegas, vão lá e vão ser os cobaias, né? Eles vão ser o paciente. É passada uma história para eles e eles têm que ser aquele paciente, ter aqueles sintomas para passar para o aluno fingindo que é um paciente de verdade. Eu já fui a atriz nesse caso e eu achei bem legal e agora vai chegar a minha vez de ser avaliada por isso. Mas tô com medinho, não sei como é que é a questão de notas. Vai ser a minha primeira prova no internato. Então, assim, ó, já comecei a estudar e já estou surtando com a quantidade de conteúdos que tem pra estudar. Mas eu tenho fé que eu vou sobreviver. E agora, passando na MFC, é muito mais tranquilo estudar para prova. Ainda não fiz as avaliações, aguardando ansiosamente para ver o meu desempenho no semestre. Mas são boas experiências. Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo, até mais!